Classificação da Série D atualizada. Deixa o like e inscreva-se no canal. Grupo A, primeiro, Manauara, 12 pontos e 6 jogos. Segundo, Tuna, 10 pontos e 5 jogos. Terceiro, Independência, 10 pontos e 5 jogos. Quarto, Manaus, 9 pontos e 6 jogos. Quinto, Águia de Marabá, 9 pontos e 6 jogos. Sexto, Trem, 8 pontos e 6 jogos. Sétimo, Gás, 4 pontos e 6 jogos. Oitavo, Humaitá, 0 ponto e 6 jogos. Grupo B, primeiro colocado, Altos, 12 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, Imperatriz, 11 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Iguatu, 7 pontos e 6 jogos. Quarto colocado, Maranhão, 7 pontos e 6 jogos. Quinto colocado, Tocantinópolis, 7 pontos e 6 jogos. Sexto colocado, Maracanã, 5 pontos e 5 jogos. Sétimo colocado, Sampaio Correia, 5 pontos e 5 jogos. Oitavo colocado, Parnaíba, 5 pontos e 5 jogos. Grupo C, primeiro colocado, Santa Cruz, 13 pontos e 5 jogos. Segundo colocado, América de Natal, 10 pontos e 5 jogos. Terceiro colocado, 13, 9 pontos e 6 jogos. Quarto colocado, Central, 7 pontos e 5 jogos. Quinto colocado, Santa Cruz de Natal, 7 pontos e 6 jogos. Sexto colocado, Ferroviário, 6 pontos e 5 jogos. Sétimo colocado, Souza, 4 pontos e 5 jogos. Oitavo colocado, Horizonte, 4 pontos e 5 jogos. Grupo D, primeiro colocado, Asa, 16 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, Juazeirense, 11 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Lagarto, 8 pontos e 5 jogos. Quarto colocado, Sergipe, 7 pontos e 5 jogos. Quinto colocado, Jequié, 7 pontos e 5 jogos. Sexto colocado, União, 4 pontos e 5 jogos. Sétimo colocado, Barcelona da Bahia, 4 pontos e 6 jogos. Oitavo colocado, Penendense, 2 pontos e 6 jogos. Grupo E, primeiro, Aparecidense, 13 pontos e 6 jogos. Segundo, Luverdense, 13 pontos e 6 jogos. Terceiro, Ceilândia, 11 pontos e 6 jogos. Quarto, Misto, 9 pontos e 6 jogos. Quinto, Capital, 7 pontos e 5 jogos. Sexto, Porto Velho, 4 pontos e 6 jogos. Sétimo, Goianésia, 4 pontos e 5 jogos. Oitavo, Goiânia, 3 pontos e 6 jogos. Grupo F, primeiro colocado, Portuguesa, 13 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, Maricá, 10 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Rio Branco, 9 pontos e 6 jogos. Quarto, Nova Iguaçu, 8 pontos e 6 jogos. Quinto, Boa Vista, 8 pontos e 6 jogos. Sexto, Pouso Alegre, 7 pontos e 6 jogos. Sétimo, Água Santa, 7 pontos e 6 jogos. Oitavo, Porto Vitória, 5 pontos e 6 jogos. Grupo G, primeiro colocado, Inter de Limeira, 11 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, Cascavel, 10 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Cianorte, 10 pontos e 6 jogos. Quarto, Goiatuba, 8 pontos e 6 jogos. Quinto, Uberlândia, 8 pontos e 6 jogos. Sexto, Itabirito, 6 pontos e 6 jogos. Sétimo, Operário, 5 pontos e 6 jogos. Oitavo, Monte Azul, 4 pontos e 6 jogos. Grupo H, primeiro, Barra, 10 pontos e 6 jogos. Segundo, Joinville, 10 pontos e 5 jogos. Terceiro, São José, 9 pontos e 6 jogos.
Quarto, Marcílio Dias, 8 pontos e 5 jogos. Quinto, Azures, 6 pontos e 5 jogos. Sexto, São Luís, 6 pontos e 5 jogos. Sétimo, Guarani, 5 pontos e 5 jogos. Oitavo, Brasil de Pelotas, 4 pontos e 5 jogos. Essa foi mais uma tabela da Série D 2025. Jesus te abençoe e volte sempre!